E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Julho de 1947. Poucos dias após o famoso incidente de Roswell, um disco voador é supostamente transportado através do deserto até uma base confidencial. A base da Força Aérea Wright-Patterson seria a maior, mais segura e mais misteriosa base da Força Aérea nos Estados Unidos. Sua divisão de tecnologia estrangeira é responsável por grandes avanços na aviação. Seus sistemas de segurança são altamente modernos, mantendo os intrusos do lado de fora e os segredos do lado de dentro. E ela abriga uma unidade de armazenamento ultra segura. O Hangar 18 está na vanguarda da tecnologia de aviação americana há mais de um século. Um telegrama de 8 de julho de 1947 é enviado do quartel-general do FBI em Dallas, no Texas, a Cincinnati, em Ohio. O documento afirma que um disco está sendo transportado do campo Wright via avião espacial para exames. Um relatório secreto para o então diretor do FBI, J. Edgar Hoover, afirma que o disco voador continha os corpos de 3 extraterrestres com 1,20 m de altura, usando trajes metálicos prateados. Mas os corpos e a espaçonave desaparecem de vista. Muitos acreditam que foram para o Hangar 18 da base Wright-Patterson. O que os documentos do FBI não revelam é que um dos pilotos extraterrestres pode ter sobrevivido à queda. De acordo com um informante militar, o coronel Marion Magruder, a Força Aérea Americana deteve e interrogou um piloto extraterrestre na base da Força Aérea Wright-Patterson. Se o relato de Magruder for verdadeiro, o alienígena ainda pode estar detido nas profundezas da base? Outro oficial da Força Aérea, o capitão Robert Collins, confirma a alegação de Magruder. Collins diz que a Força Aérea construiu instalações subterrâneas secretas para armazenar, examinar e interrogar extraterrestres. Collins vai além. Ele alega que todas as operações secretas da aviação militar americana passam pela base Wright-Patterson. Estaria o governo americano escondendo tecnologia e restos mortais extraterrestres? Wright-Patterson parece ser a única base militar envolvida em todos os avanços tecnológicos feitos pela Força Aérea Americana. As investigações ligam a base da Força Aérea Wright-Patterson a uma misteriosa arma nazista. Especialistas acreditam que o sino caiu em mãos americanas ao final da guerra. Ele estaria escondido no Hangar 18, ainda revelando segredos 70 anos depois? E seria esta a única superarma nazista guardada a 7 chaves pelos Estados Unidos? Então, em 2010, o presidente Barack Obama assina a Ordem Executiva 13.526, criando o novo Centro Nacional de Desclassificação em College Park, Maryland. Sua missão é esquadrinhar cerca de 400 milhões de páginas de documentos secretos do governo para determinar quais podem ser divulgados ao público. Mas um relatório obscuro acaba revelando uma conspiração do governo de 60 anos, que pode mudar para sempre como os Estados Unidos encaram suas forças armadas e seu governo. Setembro de 2012. O NDC começa a avaliar um carregamento de mais de 100 caixas da Força Aérea Americana. Entre os milhares de arquivos, a equipe encontra um documento obscuro da Divisão de Sistemas Aeronáuticos datado de 1956, intitulado Projeto 1794, relatório resumido final de desenvolvimento. Ao abri-lo, eles ficam pasmos ao encontrar mais de 140 páginas de esquemas detalhados e relatórios de testes para um disco voador americano. O projeto em forma de disco é diferente de tudo o que temos hoje, e suas estimativas de desempenho são impressionantes. O projeto 1794 representava um salto gigantesco no campo da engenharia aeroespacial. Mas onde está o protótipo? Um exame cuidadoso do relatório de 1956 revela que o exército americano fez o impensável, algo que a cobertura da mídia em 2012 ignorou. Ele entregou o projeto ultra secreto 1794 a uma empresa estrangeira.
No início de 1950, a Avro, Canadá, vem ganhando prestígio como fabricante de uma linha sofisticada de caças. Uma delegação americana de especialistas em defesa vai à fábrica em 1953 para conhecer o mais recente caça da Avro, com o projetista-chefe da empresa, Jack Frost. Durante a visita, Frost interrompe o programa para mostrar ao grupo seu novo projeto favorito. Ele revela planos para um disco voador incrivelmente parecido com o Silverbug americano. É uma aeronave que ficará conhecida como o Avrocar. Os americanos ficam tão impressionados com o trabalho de Frost que pagam $750 mil à Avro Canadá para o seu desenvolvimento como um projeto oficial de pesquisa para a defesa dos Estados Unidos. O objetivo deles é fazer do Avrocar um jipe voador totalmente armado. Ao longo de 6 anos, Frost e sua equipe trabalham incansavelmente no aperfeiçoamento do Avrocar. Mas apesar de todo o esforço, o disco voador nunca chega a decolar. O sistema de propulsão não funciona. Em 1961, a defesa americana cancela o projeto 1794. O Avrocar jamais voará. Ou é o que parece. Os americanos levam os 2 protótipos aparentemente inúteis de volta aos Estados Unidos. O que o exército americano queria com uma aeronave incapaz de voar? Eles sabiam alguma coisa sobre discos voadores que os canadenses não sabiam? Em 2012, o governo americano divulgou um relatório de 1956 da Força Aérea, detalhando planos para a construção de um disco voador no Canadá. O governo declarou o projeto como um completo fiasco. Mas por que todo o esforço para trazer os protótipos de volta? Em 2007, um documento misterioso foi publicado no site serpo.org. Ele seria a transcrição de uma reunião secreta do mais alto escalão do governo americano, revelando as origens secretas do projeto 1794 e oferecendo pistas intrigantes sobre seu destino final. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. So help me God. 20 de janeiro de 1981. Ronald Reagan assume como o 40º presidente dos Estados Unidos. Sua postura anticomunista radical aumenta o temor de um novo conflito global com a União Soviética. De acordo com a informação publicada pelo site, menos de 2 meses depois, o diretor da CIA, William Casey, convoca uma reunião especial de 3 dias com o novo presidente em Camp David. A reunião é classificada como acima de altamente confidencial. Os únicos outros participantes são um punhado de assessores de Reagan e um funcionário da CIA, identificado pela transcrição como o Zelador. Ele inicia uma apresentação que informará a Reagan o segredo mais obscuro dos Estados Unidos. Ocorreram, na verdade, 2 quedas de OVNIs nos arredores de Roswell, o de 1947 e um outro, descoberto em 1949, que não foi relatado pela imprensa. Junto com os destroços, 13 corpos de extraterrestres foram resgatados ao todo. E o acidente original de 1947 rendeu algo ainda mais extraordinário. Um dos tripulantes extraterrestres foi encontrado ainda vivo. O sobrevivente foi batizado de Entidade Biológica Extraterrestre 1, ou EBE-1. Mas em vez de anunciar um momento histórico ao mundo, o governo americano criou uma das maiores conspirações da história. Supostamente, Reagan ficou sabendo que o EBE-1 recebeu atendimento médico e foi transportado ao Laboratório Nacional de Los Alamos, o berço da bomba atômica, e na época, o lugar mais seguro do planeta. Lá, tentativas de comunicação revelaram que o extraterrestre era o mecânico da nave, com um conhecimento extenso da tecnologia avançada de sua raça. Em um trecho da transcrição, o zelador teria dito a Reagan: o EBE nos deu informações sobre todos os itens encontrados nos 2 acidentes. O EBE nos mostrou como alguns deles funcionavam. De acordo com muitos especialistas, o incidente de Roswell em 1947 marca o início do projeto 1794.
O EBE-1 começou a mostrar aos cientistas americanos como integrar a tecnologia extraterrestre recuperada às aeronaves militares existentes. E para muitos no alto escalão, a ajuda veio em boa hora. Os Estados Unidos estavam em busca de qualquer vantagem. Uma injeção de tecnologia extraterrestre desequilibraria a balança do poder a favor dos Estados Unidos. Essa busca por qualquer vantagem também incluía a Avro Canadá. Mas como o Avrocar se encaixava no plano extraterrestre americano? Quando os Estados Unidos cancelaram o projeto 1794 em 1961, os 2 protótipos foram trazidos de volta aos Estados Unidos. Aeronaves antes declaradas inúteis. Mas elas eram inúteis? Os Estados Unidos usaram o Canadá para desenvolver a fuselagem para um sistema de propulsão sendo desenvolvido em segredo com o EBE-1. E o que houve com o projeto? Reagan desconfiava dos soviéticos, mas após a suposta reunião com Casey, eles não eram mais o único alvo de suas suspeitas. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Os gastos militares dispararam durante a administração Reagan. Hoje, eles superam os das 10 maiores nações somados. Mas no que esta quantia gigantesca está sendo gasta? E quem é o inimigo? Arquivos divulgados recentemente revelaram que os Estados Unidos tentaram construir um disco voador nos anos 50 e há boatos de que tiveram ajuda extraterrestre. O governo diz que o projeto foi cancelado, mas muitos especialistas acreditam que ele continuou em segredo. 1953. Ao mesmo tempo em que o Departamento de Defesa americano entrega o projeto 1794 a Avro, a CIA cuida de seus próprios assuntos extraterrestres. Ela convoca o painel Robertson, um comitê com os maiores cientistas da nação para revisar relatórios militares de encontros com OVNIs e determinar se os extraterrestres representam uma ameaça à segurança nacional. Nos anos seguintes a Roswell, o temor público chega ao auge. O painel Robertson recomenda que o governo tome medidas imediatas para remover a aura de mistério que os objetos voadores não identificados infelizmente adquiriram. É uma estratégia bizarra, considerando que o governo está ao mesmo tempo lidando diretamente com extraterrestres cujas verdadeiras intenções ainda não foram reveladas. Mas o meio recomendado pelo painel para alcançar este fim é ainda mais estranho. Eles aconselham que o público americano seja educado a respeito de OVNIs através da mídia de massa, como a TV e o cinema. O governo decide tornar os OVNIs algo corriqueiro, expondo-os ao público o máximo possível. As telas do cinema e da TV de todo o país são invadidas por OVNIs e ameaças extraterrestres que são quase invariavelmente derrotadas por heróis humanos. É uma fórmula que existe até hoje. Nós sofremos uma lavagem cerebral após 60 anos de exposição a OVNIs, a ponto de hoje aceitá-los como parte do nosso dia a dia. A revelação final do projeto 1794 e o que ele pode significar para o futuro dos Estados Unidos e o resto da humanidade. Documentos divulgados recentemente revelaram que os Estados Unidos tentaram construir um disco voador nos anos 50. De acordo com a CIA, isso foi feito com a ajuda de um sobrevivente extraterrestre do incidente de Roswell em 1947. Alguns especialistas acreditam que a mesma tecnologia reapareceu na forma do drone de ataque X-47B. O governo americano divulgou o arquivo do projeto 1794 em 2012. O mesmo ano em que revelou o X-47B. Isso por não temer mais nenhuma ameaça, humana ou não. E o que isso significa para a população americana? Em maio de 2013, o Procurador-Geral dos Estados Unidos confirmou que o governo já usou drones em território estrangeiro para matar cidadãos americanos suspeitos de terrorismo. E não descarta visar moradores dos Estados Unidos no futuro.
Por quase 60 anos, o povo americano parece ter sido distraído por uma dieta constante de OVNIs, enquanto o governo americano construía seu próprio exemplar.